Salve, é um prazer estar aqui com vocês, passando aqui para nós falarmos sobre os tumores malignos da pele. E, logicamente, antes disso eu vou me apresentar. Eu sou médico dermatologista, meu nome é Aloysio Gamonal e sou formado na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu leciono até a data de hoje, bem como na Faculdade Suprema, onde eu coordeno e chefio as cadeiras e o serviço de dermatologia. Para hoje nós preparamos tumores malignos da pele. Esses três que estão aqui na tela são os mais prevalentes, mas vale lembrar aos senhores que existem outros tumores malignos da pele e que não vamos falar nesse momento, combinado? Vamos começar primeiro com o carcinoma basocelular, que, como é sabido, é o mais frequente, é o mais comum e é o mais benigno dos malignos da pele, e cuja malignidade é só local e raramente acontece de dar metástase. E é mais comum em torno dos 40 anos, acima dos 40 anos, principalmente nos pacientes fototipos baixos, peles mais claras. Então está a definição aqui, em que nós falamos que ele é localmente invasivo, mas que não dá metástase e que essa invasão se dá no folículo piloso, em que as células morfologicamente são semelhantes às da camada basal, como o próprio nome fala. Tem como sinônimo epitelioma basocelular, basalioma, e em casos mais crônicos, mais demorados, as lesões ficam ulceradas, recebendo esse nome de úlcera roedora ou ulcus rodens. E os fatores predisponentes, obviamente, todos sabemos, pele mais clara, quem tem exposição solar, as radiações prévias de radioterapia, que eram muito comuns antigamente, e absorção de arsênico, que hoje a vigilância sanitária já impede. Epidemiologicamente, nós vamos falar sobre cada um desses itens em que nós podemos apurar nos nossos ambulatórios de tumores, em que, estatisticamente, nariz 25%, no tronco 15%, pescoço 4%, couro cabeludo 12%, vocês podem observar que são áreas fotoexpostas, mais raramente nos lábios e outras partes, pode acontecer. E, consoante a raça, as peles claras, a idade, como nós falamos, acima de 40 anos, o sexo, de um modo geral, mais nos homens, porque, de um modo geral, eles trabalham mais outdoor do que as mulheres, que ficam mais internas, na maioria das vezes. E as localizações, como nós já falamos, em áreas fotoexpostas. E acomete preferencialmente os 2/3 superiores da face. Existe uma linha que passa aqui da orelha até o lábio. Essa parte superior é mais comum acontecer os basocelulares. E raramente acontecem em mucosas, mucosa oral, mucosa genital. No nosso ambulatório de vulva, por exemplo, nós já tivemos casos de basocelular nas vulvas. E o que é mais raro. E o que eu queria trazer para vocês é essa classificação, que eu gosto muito. Nas minhas aulas que eu ministrei no Instituto Nacional do Câncer, nós colocamos, então, essas 8 formas clínicas, que eu gosto muito. Forma clínica em medicina, a gente tem que adotar uma. Então, nós adotamos essa, eu acho interessante. Então, vejamos cada uma delas. Essa forma clínica nódulo ulcerativa, então, como o próprio nome fala, é uma lesão papulosa, rósea, perolácea, que parece uma pérola, né, que vai gradativamente, pela dificuldade de circulação, vai tendo uma ulceração central. E as bordas se apresentam cilíndricas, translúcidas e com finas telangiectasias, como nós podemos ver com mais detalhes nessa iconografia interessante. Então, aqui, por exemplo, está bem característico nessa aleta nasal, no paciente aqui. E esse caso interessante, emblemático, que eu ia fazer a cirurgia para a retirada, e quando eu lembrei de fotografar, mas esse sangramento é porque foi anestesia que eu já tinha dado. Aqui um fuso, então durante o tratamento nós vamos falar para vocês, fica fácil de saber. Então, e suspeita são lesões peroladas e com uma telangiectasia. Aqui dá para ver com bem detalhe essas telangiectasias. E outras lesões que, se deixar para chegar nesse ponto aqui,
o paciente tem que estar pelo menos com 7 ou 10 anos de lesão sem procurar atendimento médico. E quando chega nessas áreas aqui, mesmo paciente em que eu peguei o detalhezinho da lesão. Então, nós fazemos anestesia local e a retirada a infuso da lesão e sem perigo de dar metástase. E, obviamente, essas lesões papuloperoladas vão fazer diagnósticos diferenciais com esse rol de alterações aqui de outras dermatoses, que nós vamos citar cada uma delas. Se não, vejamos. Hiperplasia sebácea é o quê? É a glândula de sebo dos pacientes que têm pele oleosa e que, com o fato de fazer espremedura das lesões, então elas ficam papulosas, que pode fazer o diagnóstico diferencial com base celular. Se não souber clinicamente, a histopatologia vai definir. Um nevo em medicina, em dermatologia, é todo sinal, toda lesão, toda marca que tem. Então, as lesões melanocíticas, então no caso aqui é um nevo intradérmico, então é um tumor benigno, não é maligno. Então, no máximo, se por uma questão estética, far-se-ia a excisão completa da lesão, uma biópsia excisional. O tricoepitelioma é muito interessante porque fica muito difícil, muitas vezes, na prática, a gente fazer esse diagnóstico clínico. Então, em dúvida, retira e faz a histopatologia que define se é uma lesão tumoral benigna. Como o ceratocantoma, que nós vamos ver que a base dele é um espino celular e que vale a pena fazer a retirada com isso faz a cura das lesões. E esse quadro aqui, muito comum nos pacientes mais velhos, em que tem esse nódulo doloroso, como o próprio nome fala, extremamente desagradável, que nós temos que muitas vezes fazer a infiltração de corticoide ou então a retirada da lesão cirurgicamente para melhorar o quadro clínico e a queixa do paciente, que impede que ele durma com conforto. Esse ceratocantoma, bem típico, a solução é cirúrgica, retirada, e se precisar e tiver condição, encaminha para a histopatologia. Com isso, vimos a primeira forma clínica. Agora vamos para a forma clínica vegetante, em que tem uma proliferação vegetante central, como o próprio nome fala, a lesão elementar é pápulo e com as vegetações. A terceira forma clínica, terebrante. Terebrante são aquelas lesões ulcerosas que crescem em extensão. E a forma mais agressiva, e ela tende a acontecer mais na região central do corpo, mais axial, e apresenta metástases mínimas. Aqui é exemplo das lesões cerebrantes, que são aprofundadas. Aqui um quadro, além de terebrante, elas são fagedênicas, todas as extensões. Esse paciente, além do basocelular, era um portador de SIDA, de imunodeficiência, de AIDS. A quarta forma clínica, então, é o plano cicatricial, como o próprio nome fala, na parte central fica cicatrizado e as bordas das lesões vão crescendo com lesões papulosas e de base celular. O mesmo paciente com um detalhe mais aumentado que eu apresentei. Outro caso de plano cicatricial. Essa quinta forma é superficial, parecido com doença de Paget, daí o nome pagetoide. Então, é uma lesão plana, ele tem uma escamativa e que, muitas vezes, não tendo experiência clínica, pode parecer que seja uma esclerodermia, que possa ser uma outra lesão mais benigna, mas vale a pena então fazer um fuso na borda da lesão e mandar para a histopatologia para definir. É o caso desse paciente também do nosso ambulatório de tumores. Mais fotos de lesões pagetoides, e lembra a doença de Paget. Aqui é a doença de Bowen, causada por arsênico, pela ingesta de arsênico, ou contaminação na água, ou algumas medicações que eram comuns no século passado. Aqui um exemplo de uma doença de Paget mamário, que é mais comum, e tem o Paget extramamário, que é mais incomum, com mais detalhes para vocês guardarem.
fazer diagnóstico diferencial com psoríase, que é uma patologia eritemato escamosa, e hoje a psoríase é tida e vista como uma pan-inflamação de todo o organismo. A inflamação que é vista na pele, ela também está em todos os vasos, todos os órgãos do organismo. Então vale a pena vocês pensarem na psoríase como doença inflamatória imunomediada. Um eczema, que é uma inflamação localizada benigna, nada sério. O sexto forma clínica é o baso pigmentado. Esse nos traz algumas preocupações, porque vai fazer diagnóstico diferencial fundamentalmente com o melanoma. Então, em dúvida, faz-se a excisão da lesão e a retirada completa. Se a lesão for muito grande, então far-se-ia então, apenas um quadro, uma retirada na borda da lesão, e feito o diagnóstico, a cura é a retirada cirúrgica. Mais lesões de vaso celular pigmentado. Aqui um achado, o paciente veio nos procurar e com essa lesão, suspeitando, fazendo diagnóstico diferencial com ceratose seborreica. Aqui um caso mais raro de um vaso celular pigmentado em paciente com fototipo alto, paciente mais moreno, melanodérmico, com detalhes, e que nesse caso juraria que é um melanoma, mas a histopatologia definiu que é um vaso celular pigmentado. Mais um exemplo. E aqui o diagnóstico de que poder-se pensar em vaso pigmentado é de melanoma. Aí os casos de melanoma, que é uma patologia que nós vamos ver logo em seguida, a terceira aula, essa é a primeira. As lesões de nervos. E a forma sétima é a esclerodermiforme, que é o morfeiforme. Nós sabemos que a esclerodermia é localizada, também chamada de morfeia, então que as lesões ficam endurecidas, e vai fazer o diagnóstico, obviamente, com essa colagenose, e a histopatologia, mais a clínica, vai nos dar a definição, e a solução cirúrgica é a retirada total da lesão. Mais exemplos. E os tratamentos são todos do vaso celular, é cirurgia. No caso da esclerodermia, a placa fica endurecida, esclerosada, é tratamento clínico. Finalmente, o fibroepitelioma de Pincus, que é uma forma rara e geralmente localizado no tronco, e que tem que haver uma experiência boa. Em dúvida, faz a retirada da lesão, e a histopatologia vai definir que esse caso mais raro, mais grave. Aqui os diagnósticos diferenciais, como verruga vulgar, molusco contagioso, que é uma dermatovirose, o granuloma piogênico, que é uma lesão tumoral de um hemangioma localizado. O tratamento é a retirada da lesão e a eletrocauterização, bem como as lesões anteriores. O granuloma piogênico, mais uma vez, a melhor opção é anestesia local e cauterização da lesão. E outras formas mais raras de carcinoma base celular, como os císticos, que pode acontecer mais raramente. E os tratamentos nós vamos fazer consoante a capacidade de localização que cada um de vocês tiver. Então, a função é eliminar o tumor. Como vai ser feito isso? Para isso nós temos uns parâmetros. Se você tiver condição de cirurgia, o melhor aparelho que tem é a lâmina de bisturi. Com a lâmina de bisturi e anestesia local a gente faz bastante coisa. Portanto, tem parâmetros. Até 1 centímetro nós podemos fazer curetagem. Da anestesia, cureta, raspa e pode tirar a lesão. Acima de 1 centímetro, então, nós vamos usar o nitrogênio líquido, que é uma crioterapia em que nós usamos o nitrogênio a 169 graus negativo e pode congelar e raspa a lesão. E dentro dessas cirurgias nós vamos fazer o que? Radioterapia. Particularmente não tenho experiência com radioterapia, nem com cirurgia micrográfica de Mohs. Mas tem outras opções terapêuticas que nós vamos falar sobre cada uma delas.
Então vejamos aí, a cirurgia com lâmina fria, que é o custo-benefício mais barato e mais fácil. Os médicos temos que aprender a lidar com o bisturi, com anestesia local. Em qualquer lugar do planeta a gente faz esse tipo de cirurgia com bons resultados. A curetagem já exige que tenha um bisturi elétrico e quem raspar a lesão. E tem uns dados semiológicos interessantes, porque enquanto você raspa a lesão, ela tem um som diferente e até quando chega na pele normal, para de fazer esse som que parece um piado da cotovia, em que em francês nós chamamos le crier de l'alouette, que é o pio da cotovia. Quando ele para de piar, ele não tem mais lesão tumoral. É um dado semiotécnico interessante. A crioterapia é um procedimento barato, custo que não precisa de ter anestesia, e então nós resolvemos com bastante facilidade, porém deixa hipocromia, porque atinge a derme, então é retirada a epiderme onde tem a melanina, então fica uma lesão residual. Mas para quem tirou um tumor, não vejo nenhum problema. A radioterapia, como nós falamos, tem as indicações, principalmente nos centros maiores de radioterapia. A cirurgia micrográfica de Mohs está muito em voga ultimamente para os serviços de oncologia e aqueles colegas que ficam mais especializados nesse procedimento, para deixar uma cicatrização menos pior. E o prognóstico de vida é bom, a possibilidade de cura em todos os casos, de modo geral, como eu falei, sem metástase. Com isso nós terminamos o vaso celular, vamos para o segundo dos 3 tumores malignos, que agora é o carcinoma espinocelular, que tem vários nomes: epidermoide, de células espinhosas, epitelioma córneo, estratificado, pavimentoso ou acantoma maligno. E esse é o verdadeiro carcinoma. Esse daqui, ele realmente é mais perigoso no sentido de que ele pode determinar metástase. E no trabalho dele nós vamos analisar os fatores de riscos, como, por exemplo, a luz solar, a radiação solar, são determinando as ceratoses actínicas, o albinismo, a epidermodisplasia verruciforme, o xeroderma pigmentoso, que nós vamos avaliar cada uma delas. Esse slide da Academia Americana de Dermatologia eu achei muito interessante e eu fiz uma pequena apresentação para vocês aqui, exatamente em que quem vê cara não vê coração, né? Então, é uma paciente que é de fototipo claro, que tomou sol muito tempo, então passou a ter esse quadro igual essa paciente aqui que estava deitada para fazer um tratamento de peeling para essas ceratoses actínicas, de lesões de fotodano em áreas expostas, dando esses quadros de melanose, de ceratoses, e que se deixar evoluir e não usar filtro solar e não continuar se expondo ao sol, vai determinar o espinocelular. E vai chegar nesse ponto. Para chegar nesse ponto vai ter que ter muito tempo sem tratamento, determinando até lesões osteolíticas. Aqui nessa calva, é muito comum pela falta de cabelo, naturalmente, e então vale a pena orientar os pacientes para usar um boné, e de preferência seria o chapéu, de abas bem largas para proteger não só as orelhas, como também a região cervical. Esse paciente albino não foi trabalhar na zona rural e ele passou a ter todo o quadro de exposição fotodanificável e que determinou várias lesões cancerígenas. Essa foto aqui, a intenção é mostrar aqui um corno cutâneo. A primeira vez que eu vi essa foto foi me cedida lá no INCA, Instituto Nacional do Câncer. Eu pensei que o paciente estava usando um cigarro na boca, mas é um corno cutâneo e que a base é um espino celular. A solução cirúrgica é retirar a lesão, eletrocauterizar, ou suturar, ou cortar com lâmina e dar ponto e resolve o problema sem maiores problemas. Aqui um caso emblemático de xeroderma pigmentoso, que é uma dermatose genética.
autossômica dominante, que o paciente não tem defesa contra o sol. De um modo geral, essas criaturas morrem de metástase na adolescência. Então, o prognóstico é muito ruim. Outro quadro de xeroderma pigmentoso, em que o paciente não tem defesas contra as radiações solares. Com o espino celular relacionado com essas radiações crônicas, nós vamos ver as radiodermites profissionais. Antigamente, os dentistas, o pessoal que trabalhava com radioterapia não tinha muito cuidado e sofria todo esse grau de aleijamento e com prejuízo, e depois tendo que haver amputações, e essas lesões são extremamente perigosas. Relacionado com arsênico, esse arsênico, nós já dissemos anteriormente, era comum as contaminações nas águas potáveis e também no uso de alguns medicamentos que foram banidos. Então, essa parte ambiental e medicamentosa e profissional está sob controle. Raramente nós temos essa situação. Aqui o paciente que, por arsenicismo, também a ceratodermia, o espessamento da pele por essa razão, e também as lesões maculosas que tem que, na história clínica, apurar se o paciente fazia uso desses produtos, determinando lesões mucosas na região escrotal. Outros fatores relacionados a cicatrizes viciosas, que são todas essas apresentadas aqui. Todo quanto é lesão de machucado que tiver, dá as úlceras, as dermatoses de Marjolin, e que a borda da lesão passa a ter possibilidade de virar um espino celular nessas cicatrizes todas. Úlceras de perna, e erisipelas e machucados. Aqui é uma paciente que tem lúpus eritematoso discoide, em que o lúpus fez a retirada da epiderme, a paciente morena, que perdendo a camada da epiderme, ficou com essas cicatrizes parecidas com vitiligo. Então é chamado de vitiligo-like, mas sem essa proteção, e se mantiver o uso do sol, ele pode virar um espino celular. Paciente com vitiligo, com isso perde a proteção e, não tomando cuidado, passou a ter, então, um quadro de um espino celular bem diferenciado, ou seja, de pouca metástase, porém com lesões osteolíticas já. Então o tratamento é mais severo, mais traumatizante. Paciente com úlceras de perna, úlceras venosas, arteriais, também tem que tomar cuidado com essas cicatrizes antigas. Outro caso de úlceras de perna, que chegando nessas lesões vegetantes, o tratamento é cirúrgico. Daí o tratamento precoce. Paciente com hanseníase, um perfurante plantar, em que ele não tem a sensibilidade, ele já perdeu essa inervação, com isso o pé fica prejudicado e essas lesões são chamadas de perfurante plantar e cronicamente começa a ter absorção e pode determinar perda da função dos pés e gerar um caso de espino celular. Bem como essas lesões aqui, que é o muscifúteo, pé musgoso, em que pode diagnóstico diferencial com plect, com lect, com micoses, mas, sobretudo, um espino celular. Essa situação de intertrigo levedorótico, ou seja, por problema ortopédico podológico, passa a ter entre os dedos essa infecção crônica causada por cândida, e que determina, mais tarde, uns 5, 10 anos, esse tipo de carcinoma cuniculatum, que é bastante bem diferenciado, com pouca chance de dar metástase, porém tem que ser feito o tratamento e a retirada da lesão, bem como essas lesões mucosas floridas que podem determinar uma metástase mais severa nesse caso.
Outro exemplo de carcinoma cuniculatum. No pênis, essas lesões, a falta de higiene, tudo isso pode provocar esse quadro de lesões tumorais. E outras lesões de espino celular causadas por outros tumores. Tumores benignos que não tratados podem determinar lesão maligna. Então vejamos o ceratocantoma, cuja base é um espino celular. Em princípio é uma lesão que fica transitando entre maligna e benigna. Em dúvida, é melhor fazer o tratamento e a retirada da lesão. Mais um exemplo de um ceratocantoma. Se tiver dúvida, faça a biópsia, um fuso na lesão. Tem alguns trabalhos que mostram que ao fazer a biópsia, ela também funciona como curadora, mas na minha experiência é melhor retirar as lesões todas. Um cisto sacrococcígeo, que é lesão viciosa, tem que ser retirado, fazer a cirurgia, de preferência cirurgia por marsupialização, que é retirar todo e deixar cicatrizar por segunda intenção. É o melhor tratamento que tem. Essa lesão do couro cabeludo, em princípio é uma lesão benigna, cuja base o traumatismo pode malignizar. Outras lesões penianas e também podem provocar uma malignização. Casos de condiloma acuminado, de vírus. E, finalmente, as relacionadas com as lesões de mucosa ou outras infecções, como a má higiene bucal. Você vê que o paciente com um padrão de dentição, com perda de dente e determinando essas leucoceratodermias. Mais um exemplo de mucosas. Outras lesões. E vamos fazer diagnóstico diferencial com algumas patologias que o espino celular faz parte desse acrônimo da LECT, da PLECT. Então, aqui são lesões nos pés, causadas por cromomicose, a micose profunda, por leishmaniose, por tuberculose, por outra lesão de tuberculose. Finalmente, o tratamento vai ser consoante ao grau de lesão, o bom senso que o paciente oferecer e que o médico tiver experiência. Igual nós falamos nos mesmos procedimentos do vaso celular. Terminando, nós vamos então entrar no melanoma, que é o tumor mais cruel que existe. Quer dizer, ele é uma transformação dos melanócitos que estão na camada basal e por ações genéticas e ambientais, esse melanócito se transforma em lesão mais cruel, que muitas vezes determina a morte do paciente. Então, ele tem baixa incidência, porém, ele apresenta uma mortalidade muito grande. Daí a importância de fazermos o diagnóstico precoce. Então, os fatores de risco já sabidos, né? Então, são lesões, todos os nervos displásicos são aquelas manchas escuras, melanocíticas e, de um modo geral, congênitas. De um modo geral, as pessoas temos em torno de 20 nervos. E alguns casos tem pacientes que têm muito mais números, então tem que fazer um controle sistemático dessas lesões para evitar que elas possam determinar esse melanoma, como nós vamos ver. E, obviamente, tem que apurar a história familiar, de casos na família, a pele clara e a exposição ao sol. Essa exposição ao sol é interessante porque o que faz mais mal é quando o paciente toma uma quantidade de sol muito grande num espaço de tempo curto, muitas horas no mesmo dia. Quando o paciente tem pouca quantidade periodicamente, como é preconizado para vitamina D e tal, por todas as razões, não é um fator tão sério assim não.
Então, por isso deve ser evitado então, que o paciente se exponha durante um longo período no mesmo dia, por exemplo, na época de verão, fazendo com que essas lesões sejam desenvolvidas e venha a chegar no melanoma. Casos como esse, de nevo congênito melanocítico gigante, são raros. Essa foto foi cedida pelos meus colegas lá do INCA, do Rio de Janeiro, não é paciente meu. O xeroderma pigmentoso, que fatalmente vai determinar uma dessas lesões aqui, virou o melanoma. E, de um modo geral, como eu já disse, o paciente tende a falecer, a morrer por causa de metástase do melanoma. Do ponto de vista didático, nós dividimos o melanoma em 4 tipos. Então, vejamos cada um deles. Então, o primeiro tipo é o lentigo. Lentigo é mancha escura, maligno, como o próprio nome fala, melanoma localizado. Então, é também chamado pelos dermatologistas mais antigos de lentigo de Hutchinson ou sarda melanocítica, quer dizer, é aquela mancha que, como nós vamos ver, bastante comum e que causa sempre espécie, causa preocupação e que é motivo de consultar. Principalmente nessa época de pandemia, em que nós tivemos os pacientes presos dentro de casa por 1 ano e meio, eu tenho recebido agora nos ambulatórios esses pacientes que depois da vacina estão tendo oportunidade de sair para as consultas. Então esses casos têm que ser apurados com toda a atenção, todo o carinho, para que não possamos deixar passar nenhum caso de melanoma. O segundo tipo é o lentigo maligno melanoma, que surge em cima dessa mancha, como nós falamos. As bordas são bem pigmentadas, bem definidas. Vejamos as fotos. Casos como esse, que é sempre aquela pergunta que eu faço, né? Como deixou chegar nesse ponto? E geralmente, semana passada eu recebi um caso muito parecido como esse, em que o paciente estava há 3 anos em casa sem sair e resolveu agora, durante a pandemia, nos procurar. O que fazer nesses casos? Muito difícil. O terceiro caso é melanoma extensivo superficial e que essas lesões são fáceis de pensar em melanoma pela história e o que tem que fazer é fazer a cirurgia de biópsia e encaminhar. No meu caso, a minha orientação no nosso serviço nós encaminhamos para o serviço de oncologia, que segue os protocolos corretos e eles têm maior experiência. Então, nós não tratamos no nosso ambulatório de dermatologia. Fica a sugestão para que os clínicos e os não especialistas encaminhem para o pessoal da cirurgia oncológica que trabalha com mais rigor. E, finalmente, o melanoma nodular, como o próprio nome fala, né? Tem várias maneiras de apresentar essas lesões nodulares e o que nós temos que trabalhar, em pequenas lesões fazemos a retirada total, a biópsia excisional, e se a lesão for menor, então faz-se um fuso, pegando a metade de pele normal e a outra metade de lesão pigmentada. E com isso vai dar parâmetros para a patologia fazer todos os critérios de diagnóstico, seguindo todos os protocolos. E esse melanoma, como nós vamos ver em fotos seguintes, casos desses em que, encaminhado para cirurgias, tem que haver a desarticulação e fazer o linfonodo sentinela e fazer todos os procedimentos de estagiamento que tem que ser feitos. Então, não titubear, encaminhar então, para cirurgia oncológica. Diante disso, os diagnósticos diferenciais, nós vamos ver, como já falamos anteriormente, o baso pigmentado, que sempre nos causa espécie, é diagnóstico diferencial. A ceratose seborreica pigmentada, que é uma lesão exofítica e graxenta, então fica
é fácil de pensar em diagnóstico de tumor benigno e não maligno. O granuloma piogênico, que, como eu falei, nada mais é do que um tumor de vaso benigno. A solução é cirurgia eletrocauterização, por exemplo, com bons resultados. Um hematoma subungueal traumático. Na própria história do paciente sabe que houve um traumatismo. Então, se houver vazamento de sangue, eu gosto muito de fazer, pode perfurar a lâmina ungueal. Para isso eu uso um clipe, acendo um isqueiro no clipe e furo a lâmina ungueal e sai todo o sangramento e sem nenhum perigo, sem nenhum problema. E aqui uma orientação, é muito comum, principalmente na faculdade, os alunos que estão em aulas práticas vêm nos procurar e com essas lesões pigmentadas em extremidade de pé e mão. Sempre é de bom alvitre mandar retirar. Então faz a retirada da lesão. É um nervo melanocítico benigno, mas como é traumatismo pode malignizar, é bom evitar. E terminando a aula de melanoma, nós vamos falar sobre os parâmetros que nos ajudam a pensar, acertar o diagnóstico e orientar. A famosa regra do ABCD, em que há, como todos sabemos, é a simetria, em que a maioria dos melanomas, né, as lesões benignas, têm uma simetria. Os eixos são idênticos, são do mesmo tamanho. Quando houver diferença, então está assimétrico, como o próprio nome fala. Borda. Borda é o lado externo. Não é bordo. Bordo é de navio. Bombordo, estibordo. E as bordas das lesões, se elas forem bem definidas, é bom prognóstico. Se elas forem mal definidas, é mau prognóstico. Com isso, nós vamos criando esses critérios. C, o ABC de cor. Existem 8 variedades de cor. Quem for daltônico passa a ter dificuldade de categorizar cada uma dessas cores e essas diferenças de cores vão permitir que nós saiamos desde o branco ao azul, escuro, etc., etc., e para definir e dar critérios da coloração. E, finalmente, o D de diâmetro, em que a lesão menor, com diâmetro menor, é de melhor prognóstico, e a lesão de diâmetro maior, obviamente, é de pior prognóstico. Nós não vamos falar na parte de estadiamento, porque isso fica a critério para uma outra aula, e deixar a critério do Grupo Brasileiro de Melanoma, por exemplo, que tem todos esses protocolos. Essa aula, a intenção é exatamente de dar para os senhores, na fase inicial, essa preocupação e de pensar diagnóstico nesses 3 tumores malignos. Com isso, eu agradeço a atenção e termino essa apresentação, desejando a vocês que façam bom uso dela.